Eu quero aproveitar para me associar às preocupações do senador Aloísio Nunes Ferreira, de que, efetivamente, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, que aprovou recentemente a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que possam dar exemplo no que se refere à acessibilidade. O senador Aloísio, eu, nesse momento, em função de ter quebrado o pé, estou com dificuldades de locomoção e a gente passa a perceber de forma mais clara as dificuldades que muitos brasileiros passam no seu dia a dia porque têm deficiências permanentes. E há uma reivindicação antiga para que o Congresso Nacional possa se adaptar efetivamente, não apenas à acessibilidade aqui no plenário, mas a acessibilidade em toda a casa. Nós realizamos uma audiência pública no ano passado, em que os profissionais de Libras, de língua brasileiras, de intérpretes, pudessem estar em todos os locais da casa, inclusive na televisão, para que os deficientes auditivos de todo o país possam acompanhar os trabalhos desta casa. Portanto, quero me solidarizar, ampliando as reivindicações do senador Aloísio Nunes, no sentido de que o Senado Federal, no início dessa nova gestão, seja um exemplo no que se refere à acessibilidade. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero, de forma muito breve, comentar um assunto que foi bastante noticiado ao longo dessa semana, desse final de semana, que é a criação, o lançamento do partido Rede Sustentabilidade, liderado pela ex-senadora, pela ex-candidata a presidenta, Marina Silva. Apenas para registrar que é importante que haja uma renovação e que haja liberdade para que parlamentares, setores da sociedade que entendam que não estão representados nos partidos políticos já criados, que tenham a liberdade de criar o seu partido político. Digo isso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, porque o PSB sempre manteve a sua coerência com um princípio constitucional importante da nossa Carta Maior, que é da liberdade de organização partidária, que muitas vezes tentaram tolher esse princípio da livre organização partidária em função de interesses casuais, interesses momentâneos. Foi assim que lá atrás, quando o PSB já tinha superado a cláusula de barreira, nós nos associamos aos partidos que questionaram no Supremo Tribunal Federal a cláusula de barreira, e esse instituto foi derrubado pelo Supremo Tribunal Federal como inconstitucional, porque feria este princípio da Constituição de livre organização partidária. Da mesma forma, quando, sob a liderança do prefeito Gilberto Kassab, alguns partidos, como o DEM, PMDB, PSDB, PPS, PR, PP e PTB, ajuizaram uma ação direta de inconstitucionalidade contra a criação do PSD, o PSB foi solidário à criação daquele partido, coerente com toda a sua trajetória de defender o princípio da livre organização partidária. Estou assumindo a tribuna neste momento para comentar isso, porque confesso, senador Aloísio, que fiquei assustado e surpreso com notícias veiculadas na imprensa nacional de que parlamentares de diversos partidos na Câmara dos Deputados já estariam se articulando para modificar a legislação eleitoral e criar dificuldades para a implementação do partido liderado pela ex-senadora e ex-candidata a presidente da República, Marina Silva. Num gesto de casuísmo que não pode ser suportado. Ou seja, mudar as regras do jogo neste momento, buscando, por exemplo,
querer aumentar o número de assinaturas para a criação de um partido político, ou fazer com que os partidos políticos criados a partir de agora e que recebam parlamentares no seu ato de criação não tenham acesso ao tempo de televisão que outros partidos criados há poucos meses atrás tiveram, ou mesmo aos recursos do fundo partidário, me parece um casuísmo intolerável e que nós, do Partido Socialista Brasileiro, queremos deixar muito claro: não compactuaremos com qualquer medida de restrição à liberdade de organização partidária. É importante registrar que as decisões do Tribunal Superior Eleitoral e as decisões do Supremo Tribunal Federal em relação aos partidos criados recentemente, e mais especificamente ao PSD, que foi criado já com 50 deputados e, portanto, tem direito a uma parcela de tempo de televisão e de recursos do fundo partidário considerável, os mesmos critérios devem ser adotados para os partidos que sejam criados, pelo menos dentro desse período legislativo, dentro desse período eleitoral, que disputarão as mesmas eleições de 2014, porque senão nós estaremos praticando uma enorme injustiça e estaremos criando uma legislação para impedir o livre exercício de criação partidária ou até de uma candidatura presidencial. E ouço com alegria o senador Aloysio Nunes Ferreira. Meu caro senador Rodrigo Hollenberg, Vossa Excelência toca um tema de atualidade, mas que tem uma ressonância constitucional importante. Eu ouvi de Vossa Excelência o argumento, não me convenceu ainda. Poderei vir a ser convencido. Digo por quê? Porque o tempo que cada partido tem à sua disposição para fazer o seu proselitismo nas eleições e fora deles, e também o seu acesso ao fundo partidário, não é uma criação do espírito, não é algo que caiu do céu. Foi o resultado das urnas. Foram os eleitores que deram a cada um dos partidos o tamanho das bancadas que tem. De modo que é uma decisão tomada democraticamente pelo eleitorado, o tamanho de cada bancada e, por via de consequência, o tempo de televisão e de rádio. Mais ainda, são raros os parlamentares que conseguem se eleger apenas com seus votos pessoais. Quase todos, se não todos, com raríssimas exceções, são eleitos com o resultado dos votos que vão para a sua legenda. Outro que é um assunto que eu ouço, vou meditar sobre isso, mas não me parece algo trivial, quando há uma reação, como já houve no passado recente, contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral em relação ao PSD, creio que não seja apenas, não devemos colocar essa reação apenas na conta do casuísmo, mas de uma preocupação que me parece legítima, com o respeito ao resultado das eleições que determinou o tamanho das bancadas. No mais, desejo sucesso à senadora Marina e aos seus companheiros. Acho que terão sucesso, porque um partido que diz assim: eu não sou nem governo, nem oposição, nem direita, nem esquerda, nem centro, seguramente vai atrair muitos correligionários num mundo político onde as ideologias e os comprometimentos, os compromissos e as posições são hoje tão diáfanas. Muito obrigado. Senador Aloysio Nunes, eu acolho, peço permissão, Vossa Excelência, para acolher as preocupações de Vossa Excelência ao meu pronunciamento, mas eu quero registrar aqui que eu não vou entrar nem no mérito da decisão do Supremo Tribunal Federal, se foi correta ou se foi equivocada, no sentido de definir que um partido criado, um partido novo, ao receber um parlamentar, ele traz a proporcionalidade do tempo de televisão e também a proporcionalidade do número de votos relativos aos recursos que recebe do fundo partidário. Não vou entrar neste mérito. Apenas quero registrar que seria uma incongruência, seria um casuísmo tratar de forma diferente os partidos. Ou seja, o PSD, neste período eleitoral, e outros partidos se constituíram, passaram a ter esse direito, e um outro partido
que está se constituindo nesse mesmo período, não passaria a ter os mesmos direitos, isso me parece uma atitude de retaliação que é inadmissível, e quero registrar que nós, do Partido Socialista Brasileiro, que sempre fomos a favor da ampla liberdade de organização partidária, não podemos concordar com esse tipo de tratamento, e fiz questão de vir registrar isso já, porque eu fiquei sinceramente assustado ao ver que projetos de 2012, apresentados em 2012, de forma acelerada, algumas forças políticas já estariam se articulando na Câmara dos Deputados para aprovar isso imediatamente, numa clara retaliação ao esforço dos militantes do projeto Rede de Sustentabilidade de criação de um novo partido, e ouço Vossa Excelência mais uma vez com alegria. Apenas um comentário, senador Hollenberg. Vossa Excelência teria absoluta razão se amanhã o Tribunal Superior Eleitoral viesse a tomar em relação à rede uma decisão diametralmente oposta àquela que tomara em relação ao PSD. Decisão essa, aliás, que no meu entender, a decisão em relação ao PSD, que destoa de uma interpretação anterior do mesmo Tribunal Superior Eleitoral, que afirmou que o mandato pertence ao partido. O mandato parlamentar, veja, inclusive os mandatos obtidos por voto majoritário. Vossa Excelência teria toda a razão se a mesma instância, o mesmo tribunal, mudasse de posição de uma hora para outra. Mas, no caso, o que nós temos é a posição, o que poderíamos ter é uma decisão de um outro órgão do Estado, que é o Congresso Nacional, que tem ampla competência para fazê-lo. Também estou com Vossa Excelência no que diz respeito à ampla liberdade para a formação de partidos políticos. Apenas me pergunto se quem quer formar um partido novo deve formar com o seu tempo ou com o tempo dos outros. Muito obrigado. Reitero, senador Aloysio, que, sem entrar no mérito da decisão do Supremo, ainda que o Congresso Nacional resolva reformar essa decisão ou deixar claro qual é o seu posicionamento, no meu entendimento, isso só poderia valer para sermos justos a partir do período eleitoral. Senão nós estaríamos tratando, no mesmo período, de forma diferente, duas organizações partidárias que talvez, por interesse da maioria atual, a uma interesse existir e a outra não interesse, não haja interesse em existir. Ouço com muita alegria o senador Cristóvão Buarque. Senhor presidente, senador Rodrigo Hollenberg, primeiro sobre o assunto específico do tempo de televisão. Eu sou totalmente favorável à sua posição que, nesse momento, tirar do novo partido que está sendo criado o tempo que corresponde aos deputados que passarem para lá, seria um casuísmo. O senador Aloysio tem razão quando diz que o mandato é do partido, mas a lei permite que você migre para um partido novo. Se permite que migre para um partido novo, não deveria permitir. Então, que leve o tempo. Ele não pode migrar só um pedacinho dele, ele tem que migrar na integridade do seu mandato. Agora, eu vou mais longe. Nós deveríamos acabar, pelo menos por muito tempo, com a necessidade de partido para se ser candidato. Quando um país tem uma estrutura ideológica consolidada, não tem mais do que 2, 3 partidos. Quando um país tem esse número imenso de partidos, é porque não tem nenhum com nitidez. E aí, por que não permitir que uma figura como Marina Silva seja candidata a presidente, mesmo sem ser filiada? Não é sem ter partido, ao contrário, partido tem. Mas não precisava ser filiada a um, vamos dizer, desses clubes eleitorais, candidata a voz, desses clubes eleitorais em que se transformaram nossos partidos. Mas eu quero atrevidamente fazer um comentário sobre o novo partido. Eu creio que, se houvesse candidato avulso, estaria tudo resolvido. Não havendo, eu acho que a nossa companheira, figura pela qual eu tenho o maior carinho, Marina, ela tinha que escolher. Ou ser a líder de um grande movimento nacional, transpartidário, ou até acima dos partidos, em defesa dos seus princípios, ou cair, e aí virar uma figura histórica nesse país, ou cair na política
como ela está sendo. E aí ela vai, a meu ver, sacrificar sua imagem histórica por um papel político. Não vejo como ela vai conseguir fazer esse partido, faltando um ano para as eleições, sem, por exemplo, aceitar muita gente no partido dela, parlamentares, para ganhar o tempo de televisão. Pessoas que não estão condizentes com os princípios que ela defende. Ela está entrando numa regra num jogo com regras contra as quais ela quer lutar. Era hora dela ter um grande movimento, com pessoas como nós aqui poderiam fazer parte do movimento dela, mas não de mais um partido. Eu acho que talvez esteja sendo um erro. Mais um ponto, e tem mais outro depois, provocado pelo senador Aloysio. Eu acho que nós precisamos fazer uma reforma política mais ampla, mais radical, em vez de ficar trabalhando essas coisinhas. A verdade é que a inflexão, a democracia no Brasil está se esgotando pela sua incompetência, pela sua fragilidade, pela necessidade de todo dia a gente ter que ir atrás do Supremo Tribunal Federal para saber como é que a gente vota, como é que a gente é votado. Então, é preciso uma coisa muito mais radical, e nós não estamos cumprindo isso, até mesmo, a meu ver, erradamente esperando que o Poder Executivo mande. E, finalmente, não acho que seja diminuindo de nível, não, é até mais importante. Voltando ao que o senador Aloysio falou sobre a cidade de uma escada para subir aí. Eu creio, primeiro que eu disse para ele aqui, que em vez da escada a gente podia baixar a mesa ficar no nível do plenário, não precisaria de escada. Mas eu acho que o senhor traz esse assunto para aí. O Aloysio trouxe, eu estou falando porque o senhor está na cadeira. Se não era capaz, a gente nem está se lembrando. Por isso, eu creio, e pode parecer brincadeira, mas não é, que todo parlamentar deveria, pelo menos alguns dias por ano, andar de cadeira de rodas e com os olhos fechados, não no mesmo momento, para sentir o que é que sente um cadeirante, suas dificuldades, o que é que sente um deficiente visual. Não vou dizer que tape os ouvidos, porque aí começa a complicar. E, obviamente, complemento dizendo, e ao mesmo tempo, usar os serviços públicos de educação, saúde e até transporte de vez em quando. Não precisa ser o ano inteiro, não precisa ser toda a doença, mas de vez em quando temos acesso às dificuldades que o povo atravessa, seja por deficiência, seja por pobreza, eu creio que deveria ser quase que uma condição necessária para o bom exercício do mandato de parlamentar. Muito obrigado, senador Cristóvão. Vossa Excelência traz temas relevantes para o debate dessa tarde, como a possibilidade, por exemplo, da candidatura avulsa, que certamente deveria ser discutido no âmbito de uma proposta de reforma política. Traz um outro tema também, refletindo sobre o acerto ou não, e não me cabe aqui avaliar isso, da decisão da senadora Marina de liderar o processo de criação de um novo partido. O fato é que a legislação vigente hoje no Brasil dá o monopólio da representação política aos partidos políticos, ou seja, só pode ser candidato se filiado a um partido político. E é claro que há uma expectativa de milhares de pessoas, de milhões de pessoas que votaram na candidata Marina, à época, para presidente da República, de que ela seja legitimamente uma das candidatas a presidenta da República. Esse grupo de pessoas entendeu de que deveriam criar um partido, a rede, buscando, no meu entendimento, arejar o ambiente político, trazendo um tema que é pouco presente nos partidos políticos e que eles buscam transformar num tema central da agenda política brasileira. Desejo sucesso a esse novo partido, entendo que estará no nosso campo, no campo dos partidos progressistas, no campo dos partidos que buscam construir um país mais generoso, um país sustentável. Agora, fiz questão de subir à tribuna na tarde de hoje, senador Jorge Viana, para manifestar uma questão de princípio em relação à liberdade de organização partidária e a uma tentativa, ao meu ver, de parlamentares de alguns partidos que hoje são hegemônicos no cenário político de dificultar
a criação de um partido agindo de forma diferente em relação aos demais partidos. Por isso, fiz questão de vir manifestando mais uma vez a coerência do Partido Socialista Brasileiro, que tem a honra de liderar o Senado, que sempre foi a favor da liberdade de organização partidária. E repito, quando alguns partidos questionaram no Supremo Tribunal Federal a cláusula de barreira, o PSB, embora tenha superado a cláusula de barreira, se associou àqueles partidos manifestando a sua coerência. E é com esse mesmo sentimento que nós estamos aqui para dizer que será um casuísmo querer criar regras diferentes para a constituição de partidos políticos neste momento, apenas para dificultar a existência do partido Rede Sustentabilidade, criado pela senadora Marina Silva. Era esse registro, senhor presidente, que gostaria de fazer na tarde de hoje. Muito obrigado.